de glória na presença de Deus, a qual o Senhor, aleluia, vai falar com cada um de nós, na presença dEle, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Papai, aqui está teu servo, Senhor, o teu servo, teu filho. Papai, assim como o Senhor tem, papai, que direcionado a vida dele, papai, fala conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Quem veio adorar Jesus, pegue a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Todo mundo já tem decorado, né? Onze 23. Não, capítulo 11, versículo 23. Quem achou, diga amém. Diz assim o santo texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Amém? Pode se assentar. Por gratidão e carinho, eu agradeço e louvo a Deus pela vida do apóstolo Marcelo, bispo Eliana, que me concedeu mais uma oportunidade, né? Eu quero dizer que eu amo pregar aqui. Se tem um lugar que eu gosto, se você olhar um pouquinho, eu não ando postando muito no Facebook, eu uso hoje mais o Instagram como ferramenta para propagar o nome do Senhor, para divulgar as ministrações. Então, se você olhar no meu Instagram, você vai perceber que eu ministro muito pouco aqui em Ribeirão Preto. Mas se é um lugar que eu gosto de pregar, é aqui. Muito bom. Quero pedir desculpa aos irmãos. Algum de vocês pode ter percebido que estava aqui ontem, está hoje, que eu chego um pouquinho atrasado. Não foi por querer e nem charme, tá bom, gente? É porque eu estou ministrando um seminário teológico na cidade de Franca, e a ministração foi ontem, hoje nós temos ministração, e amanhã nós temos o encerramento da ministração. Então eu tive um pouquinho, bispo, já justificando, tive um pouquinho de confusão no horário no seminário, que eu cheguei um pouquinho mais tarde lá também, que hoje eu tive 2 compromissos, e é por isso que eu atrasei tanto para chegar aqui hoje. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Essa caixa tem como virar para cá? Se virar da microfonia, pelo menos aqui para o púlpito, que eu não estou me escutando. Glória a Deus. Queridos, eu gosto muito de ministrar o que vou ministrar hoje. Você deve baixar só um pouquinho o fundo. Baixar só um pouquinho. Gosto muito de pregar o que eu vou pregar hoje. A carta de Corinto, todo mundo sabe que quem escreveu foi Paulo. E Paulo, depois de Jesus, foi um dos personagens bíblicos que eu mais prestei atenção a estudar. Havendo vista, bispo, que até o meu TCC, quando fui terminar a faculdade teológica, foi sobre Paulo, foi sobre a teologia paulina, porque eu simplesmente amo a história desse missionário. E o que vou pregar a vocês essa noite, mais do que uma pregação, é uma noite de ensino bíblico, aplicativo,
desta tão louvável obra que é a obra de Deus na vida de Paulo. O texto que eu acabei de ler, ou a parte A desse versículo, ela é muito rápida e sucinta, mas ela carrega uma revelação que se baseou em íntegra na vida do apóstolo Paulo. É simplesmente o tchan, o pico do ministério do apóstolo Paulo. O pequeno versículo, ou a parte A do versículo que eu acabei de ler, que diz exatamente assim: o que eu aprendi com o Senhor, eu também vos ensinei. Olhe para mim, repita comigo: o que eu aprendi com o Senhor, eu também vos ensinei. Agora repita: o que eu aprendi com o Senhor. O Senhor na questão é o próprio Cristo. E se você estudou um pouquinho dos evangelhos e o livro de Atos, onde está a maior parte da história de Paulo, você vai rapidamente se perguntar: como é que Paulo escreve dizendo que aprendeu do Senhor, se ele nunca viu Jesus enquanto Jesus pregava na Galileia? Como assim, pregador? Paulo nunca viu Jesus pessoalmente. Paulo nunca viu o galileu que pregava sobre os parâmetros judaicos e gregos. Paulo nunca viu. Então, como é que Paulo aprendeu com Jesus? Eu vou entrar aqui hoje e te mostrar um pouquinho do contexto histórico do que aconteceu. Todo mundo sabe que Paulo vem de uma família rica, vem de uma família que tinha dinheiro, e eu sei disso porque Paulo estuda com simplesmente um dos maiores doutores, um dos maiores rabinos que havia em sua época, o doutor Gamaliel. E esse doutor Gamaliel, que era um professor catedrático na lei, ele não era simplesmente um professor simples, ele vinha de uma casta de professores, ele vinha de uma família de professores. E segundo a história, este Gamaliel era neto de um outro chamado Hiliel ou Iel, que também foi um dos maiores doutores de sua época. Então, para estudar com Gamaliel era caro demais. E a segunda coisa que me faz ver que Paulo era rico é que ele nasce na diáspora grega. Ele nasce em uma cidade chamada Tarso, o centro de filosofia da Grécia. E nascendo em Tarso, se bancando em Tarso, só estavam judeus que tinham dinheiro, judeus que poderiam comprar algo chamado cidadania romana. Eles sim poderiam habitar em uma cidade tão famosa como Tarso. Eu não sei se você sabe, mas Tarso era o berço da filosofia da Grécia. Os maiores filósofos que ensinaram, os maiores filósofos que falaram no tempo de Jesus e Paulo, nasceram e foram educados em Tarso. Em Tarso, Paulo recebe a cidadania romana. Em Tarso, Paulo recebe a cidadania grega. Em Tarso, ele vai ser versado no grego, e lá ele vai aprender, segundo a história, e também é o procedimento da criança que vai fazer o bar vítima, dele ficar estudando dos 12 aos 14 anos de idade. É por isso que um dia Jesus surpreendeu todo mundo, quando Maria esquece ele às praias de Jerusalém e vai embora. E quando eles se dão por conta que Jesus não está lá, eles voltam para buscar Jesus, e todo mundo se assusta. Por quê? Porque Jesus está no meio dos doutores. Repita comigo: doutores. O que estava acontecendo ali é o que acontecia todos os anos. Uma turma ia prestar, vamos falar que é o seu TCC na lei, e este ritual, as crianças que faziam ele tinham 14 anos de idade, não 12 anos de idade, porque a criança estudava 2 anos para prestar essa prova. Durante 2 anos ela tinha que aprender toda a lei, ela tinha que decorar os pormenores da lei, os 10 mandamentos, 613 leis contidas nos 10 mandamentos,
e ela não poderia errar uma vírgula, não poderia errar uma letra, ela não poderia falar nada fora do contexto, que ela era reprovada. E quando chegam lá e vem Jesus sentado, e os doutores que vão agora analisar o menino estão conversando com Jesus, e os doutores estão espantados, e o espanto deles não é porque Jesus era inteligente, o espanto deles é porque Jesus tinha 12 anos, e se Jesus não tinha 12 anos, ele ainda não tinha estudado. É por isso que eles disseram: essa sabedoria que está sobre esse menino, ela não vem da terra, ela vem do céu, porque esse menino ainda não estudou, ele ainda não esteve em uma sala de aula, ele ainda não está aos pés de nenhum doutor. Então essa sabedoria não pode vir da terra, esta sabedoria é ensinada pelo Deus dos céus. Esse era o procedimento. Então obviamente que Paulo vai sair de Tarso com 12 anos de idade, bispa. Com 12 anos de idade, ele vai migrar para Jerusalém ou alguma parte da Judéia. E nesta migração, ele vai se assentar aos pés de um mestre. E por questão, ele vai se assentar aos pés de Gamaliel. Simplesmente o doutor mais famoso da sua época, o doutor da escola mais grandiosa de sua época. Vamos dizer, queridos, Paulo chega e vai estudar por 2 anos. Ao final de 2 anos, ele vai fazer esta prova. Fazendo a prova, obviamente ele passa, porque ele continua a sua trajetória acadêmica na lei. E ele passando essa prova, ele vai estudar mais 15 anos. Repita comigo: 15 anos. 15 anos ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Ao total são 17 anos para se tornar um doutor da lei. E quando se finda o último ano do seu ensino, eles começam um ritual. E que ritual é esse? Não sei se você sabe, mas Jerusalém e a Judéia era uma região cosmopolitana. Já estou chegando na revelação da mensagem. Quem gosta de aprender, diga glória a Deus. Jerusalém, nas épocas de Jesus, assim como ainda é hoje, é uma cidade, esqueci o termo que se usa, cosmopolitana. Não é assim, não. Como é que eu falei agora há pouco? Era uma cidade que agregava muitas pessoas de várias partes da terra. E havendo vista que isso acontecia, a religião de Jerusalém, que era dominada pelo menos por 7 seitas, sendo as principais os essênios, os fariseus e os saduceus, eles criaram um sistema de ensino para que pessoas de várias etnias pudessem aprender sobre o Deus invisível, mas real. Eles montaram uma sinagoga. Repita comigo: sinagoga. O que quer dizer sinagoga? Vou te explicar. Aqui, nessa igreja, na Vila Virgínia, na Avenida Monteiro Lobato, é a sede do ministério. Estou certo, não é? E vocês têm outras congregações, não é? As congregações eram chamadas de sinagogas. Os sinédrios se hospedavam no templo central, e eles abriram outras igrejas, outros templos em escala menor, que eles chamavam de sinagoga. Por que eles abriram outros lugares? Primeiro, o templo não podia ser frequentado por todo mundo a qualquer momento. Segundo, haviam pessoas de várias partes da terra. Uns falavam gregos, outros falavam línguas árabes, outros falavam aramaico, outros hebraico e assim por diante. Então, como pessoas migravam de todas as partes da terra, eles tinham que criar sinagogas que falavam línguas diferentes. Havia a sinagoga dos cilícios, judeus que nasceram fora da diáspora e falavam grego e não falavam hebraico. Eles fizeram a sinagoga dos judeus africanos de Cirene, fizeram as sinagogas dos homens que falavam outras línguas. Então eram várias sinagogas, e Paulo em questão, ele congregava na sinagoga dos cilícios, os judeus que falavam língua grega. E quando ele está perto de se findar o seu estudo, aos 30 anos de idade isso acontece. Ele tem que ir todo dia para o templo, todo dia ele vai para a sinagoga, todo dia ele vai na sinagoga aprender e ensinar, falar e ouvir, aprender e ensinar,
falar e ouvir. E um dia, ele saindo para a sinagoga, como rotineiramente ele fazia, e ele vai ter um espanto, porque quando ele está se aproximando da sua sinagoga, ele vai ver que tem pessoas de muitas sinagogas reunidas apenas na sua sinagoga. Há judeus negros, há homens com rostos de orientais que estão vindo agora para Jerusalém aprender, há judeus de todas as partes, de todas as sinagogas, juntas em uma sinagoga só. E o mais estranho é que tem um homem em pé ensinando eles, e o rosto deles está transfigurado pelo pavor e pela raiva. E quando ele chega perto para tentar saber o que é que está acontecendo, ele pergunta para alguém, conjecturando eu: o que é que está acontecendo? Por que todo mundo está atônito? Por que todo mundo está assustado? E alguém diz: é porque este homem que está em pé aí, ele está ensinando uma doutrina nova, e essa doutrina é chamada de caminho, essa doutrina é chamada de o caminho. E daí que você não conhece a história dessa nova religião, que agora surge, essa seita que está crescendo, e tomando toda a Judéia, Samaria, e eu ouvi falar que está chegando até nos confins da terra e da Grécia. E aí que ele está falando daquele judeu que diz que nasceu lá em Nazaré. E aí, você não lembra que diz que ele ressuscitou dos mortos? Você não lembra que falaram que aonde ele passava, o aleijado andava, o surdo ouvia a mensagem que o ex-mudo estava pregando, aonde ele andava, 5 pães e 3 peixinhos alimentava 20, 30 mil pessoas? Você não se lembra? Eu não lembro, eu não sei, eu nunca vi esse homem. E aí que ele está pregando, e aí que a gente não consegue debater com ele. Eu imagino Paulo ficando assustado, dizendo: peraí, nós estudamos 17 anos e vocês não conseguem desbancar doutrinariamente um judeuzinho. E a Bíblia diz, o próprio Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 11: eu me excedia mais do que os meus compatriotas na lei, no judaísmo. Ou seja, eu era o melhor da turma. Então, se os aspirantes não conseguiam, vão chamar o mestre. Então, com certeza, Atos capítulo 7, com certeza Paulo tentou debater com esse judeu que está lá. Esse judeu em questão é Estevão, o diácono líder da igreja que fala a língua grega. E quando ele chega apostando que vai conseguir desbancar doutrinariamente, ele vai conseguir com a sua retórica enrolar o pregador que está pregando, ele é simplesmente totalmente desbancado por Estevão. A doutrina e a mensagem que Estevão está pregando é tão forte, que a Bíblia diz que os homens disseram: nós não estamos vendo um homem na nossa frente, nós estamos vendo um anjo em pé na nossa frente. E todo mundo tentando desbancar Estevão, não conseguia. Sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo, o diabo está preparando o prato, ele já está com a polenta pronta. Quem é cheio do Espírito Santo, se o diabo vem quente, ele já está fervendo, pegando fogo. Ei, levante a sua mão para cima, levante. Eu profetizo em nome de Jesus, que a partir de hoje, o diabo não te pegará de calças justas, porque quando ele te olhar, você vai estar preparado com as armas na mão. E quando ele olhar para o seu rosto, ele não vai ver você pretinho, branquinho, magrinho, baixinho, altinho, gordinho, não. Quando ele olhar para o seu rosto, ele vai ver Deus em pé na sua frente, resplandecendo sobre a sua face. Paulo é desbancado pela doutrina desse simples galileu, e eles não conseguindo resistir à sabedoria de Estevão, eles vão dar um golpe sujo, porque se não consegue ganhar a gente por bem, vão ganhar por mal. Se a gente não dá brecha para ninguém, não importa. Quem tem maldade dá um jeito de colocar o que não tem. Quem tem maldade no coração dá um jeito de falar o que não existe e contar uma mentira tão bem contada que parece que é verdade, mas não é. Verdade é verdade. Eles arrastam Estevão para os pés do sumo sacerdote, e eles dizem: olha, Estevão pregou contra o templo, Estevão pregou contra a igreja da época, Estevão pregou contra a nossa religião e contra a nossa lei.
E quando acham que Estevão vai se apavorar, Estevão abre o livro, coloca o dedo em Isaías e começa a pregar: vocês mataram o verdadeiro Cristo, vocês derribaram o verdadeiro templo, mas não se preocupe, o templo que vocês derrubaram, ele se levantou ao terceiro dia. E bem mais, Deus não habitará mais em templos feitos pelas mãos humanas, mas ele habitará em um templo feito pelas suas próprias mãos. Ele estava dizendo: há um novo tempo, há uma nova história para o mundo, há um novo recomeço para o mundo. E sobre a pedra de Jerusalém, sobre o ouro de Jerusalém, sobre a pedra de Jerusalém, Deus não descerá mais. Ele escolherá um corpo que ele fez do barro para habitar dentro dele. Olhe para esse irmão que está do seu lado aí, bonito ou feiozinho, se você achar, olhe para ele. É esse irmão, é essa estrutura frágil, é essa estrutura aí que está do seu lado, que Deus trocou o ouro, a prata, a púrpura, o carmesim, para habitar dentro dessa estrutura que está aí do seu lado aí. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Adiantando, Paulo fica assustado, e eles julgam Estevão, até jogaram lá na rua, fora das portas da cidade, e eles pegam pedras e começam a apedrejar Estevão. As pedras vão batendo no rosto, no peito, no braço, na nuca, por todos os lados está vindo pedra. Mas mal sabia Paulo que pedra em nome de Deus não é morte, pedra em nome de Deus é vida. Pedra não é usada para destruir, pedra é usada para construir. Porque quanto mais pedras jogavam, mais perto do chão estavam os joelhos de Estevão. E quando o corpo de Estevão fica fraco e ele cai no chão, a Bíblia diz que o céu se rasga diante de Estevão. E o céu se rasgando, ele olha para o céu e ele grita no meio da multidão: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à destra de Deus. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida, você pega se você quiser. A pedra que te tacam não vai te matar, a pedra que te tacam não vai desestruturar o seu ministério, a pedra que te tacam não vai acabar com a sua família ou com a sua casa. A pedra que te tacam vai ser usada para construir uma escada, porque quando os seus joelhos tocarem o chão, não se preocupe, o céu se rasgará sobre a sua cabeça. Olhe para o seu irmão, olhe para ele, dá um sorriso bonito para ele e me escute. Ninguém mata aquilo que Deus deu vida, ninguém destrói aquilo que Deus construiu, ninguém acaba com aquilo que Deus começou. Se te jogaram pedra, não se preocupe, olhe para o céu, caia no chão, mas caia olhando para cima, porque os céus vai se rasgar e você vai ver Deus com a mão estendida para a sua vida. Alguém acredita nisso? Alguém crê? Levante a sua mão para cima e louve esse Deus que te olha hoje. As pedras não matam, as pedras são chave para que o céu se abra. É por isso que hoje eu te digo uma coisa, eu não ia falar, mas vou falar. Não tenha medo do que possam falar, não tenha medo do que possam gritar, porque nada do que fazem contra ti te fazerá mal, apenas te fazerá bem, porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pregador, estão falando mal de mim, pode se preparar, vai fazer bem. Pregador, estou fazendo veneno para me tomar, pode tomar, que você só vai engordar um pouquinho mais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Matam Estevão. Matando Estevão, escute isso, já estou caminhando para o fim da mensagem. Paulo fica preocupado, pergunta por quê?
Porque para Paulo e para todo o sinédrio, que era o concílio eclesiástico e judiciário da sua época, governamental, para todo o sistema de governo religioso dos judeus, a igreja era apenas um negocinho. A igreja era formada apenas por alguns judeuzinhos. A igreja era formada por apenas algumas pessoinhas que não sabiam falar. Eram pessoas que não tinham discernimento, não eram acadêmicos, não eram pessoas que tinham uma fluência ao falar. Mas quando eles enxergam um dos líderes da igreja, que era Estevão, eles vão ficar estupefatos e vão dizer: esse povo não é normal. E se a gente não tomar cuidado, eles vão tomar toda Jerusalém. E eles não vão se contentar aqui, vão para a Judéia. E depois da Judéia, Galileia é o próximo passo. Depois de Galileia, eles vão para Samaria. Depois de Samaria, eles vão tomar o mundo. Eles entenderam que crente pentecostal é igual vidro de mel furado. Aonde passa, larga mel e deixa a formiga indo atrás. Crente pentecostal é igual vidro de mel. Aonde passa, deixa meia dúzia querendo ser igual a ele, querendo seguir o Jesus que ele serve, querendo ir aonde ele vai, querendo ser igual a ele. Ei, levante a sua mão para cima. Se você não tem esse atrativo na sua vida, eu estou sentindo isso. Hoje Deus colocará um imã dentro de você, e aonde você passar, você vai atrair almas, você vai atrair pessoas para seguir o Cristo que você segue. Você vai atrair almas para irem aonde você vai. E aonde eu estou indo? Para o céu dos céus, onde Deus habita com a sua glória junto dos seus anjos. E Paulo então levanta uma grande empreitada. E aqui está a parte gostosa da mensagem. Ele se levanta, pega a carta, chamadas cartas precatórias, autorização do sumo sacerdote, que era a autoridade máxima dos judeus, depois do governo que os escravizava, que era Roma, com o seu César, com o seu governador minoritário, que era Pilatos, na sua região. Ele pegando as cartas, ele vai viajar por onde a igreja está, e toda porta que tem uma igreja, ele vai bater, vai abrir, vai colocar grilhões nas pernas e nos braços e vai levar embora. Vai colocar grilhões no pescoço, nas pernas e nos braços e vai levar embora. Ele vai simplesmente paralisar, entre aspas, a obra da igreja em Jerusalém. Mas na verdade, como eu disse, tudo que acham que vai fazer mal para a igreja faz bem. Porque Jesus deu uma ordem, escute, já estou chegando na parte gostosa da mensagem. Jesus deu uma ordem para Pedro e para os discípulos: olha, quando vocês receberem do alto poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Galileia, Samaria e até os confins. E até os confins, eles recebem o Espírito Santo. 5 anos depois que acontece isso que eu estou narrando, a igreja está onde? Em Jerusalém. E de Jerusalém a igreja não sai. Por quê? Porque Pedro teve uma cisma de se assentar na cadeira e dizer: ninguém é digno do evangelho a não ser os judeus. Pedro desobedece uma ordem direta que Jesus deu a ele. Então, se Pedro desobedeceu, Jesus levanta um Paulo para trazer a obediência. Se Pedro não quis, Jesus levanta alguém que quer. É por isso, queridos, que eu tenho aqui uma mente profética para dizer que sempre que a igreja parar, sempre que a igreja se estacionar, sempre que a igreja esquecer os seus princípios e valores, Deus levantará um apóstolo Marcelo para botar a igreja de volta nos eixos. Sempre Deus levantará um Gaspar, um Paulo. Sempre Deus levantará uma Michele. Quando a igreja parar, Deus tem alguém na manga para fazer a igreja voltar a andar nos princípios e valores que foram estabelecidos. E é por isso que você está aqui hoje. É porque a igreja estacionou em algum lugar e Deus levantou essa igreja e você junto com ela, e um tição de azeite está nas suas mãos para jogar nas engrenagens da igreja, para que ela volte a caminhar, andar, viver, pregar, para que ela volte a salvar, que é aquilo que ela foi chamada. A igreja está parada, repita comigo: parada.
E Paulo achou que estava matando, mas na verdade ele estava dando vida para a igreja, porque quando ele marcha para Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém corre para Samaria, a igreja que estava em Jerusalém corre para Antioquia, a igreja que estava em Jerusalém corre para a Grécia, a igreja que estava em Jerusalém começa a correr, e aonde Jesus disse que eles iriam, a igreja começa a ir, começa a fugir, começa a ir, e aonde eles iam, eles começavam a pregar. Não tem jeito. Paulo achou que estava espalhando e destruindo, mas mal ele sabe que ele está fazendo a obra crescer. Quem te persegue, quem te fura, te machuca, quem bate em você acha que está matando, mas na verdade eles não entendem que a igreja é igual ao omelete. Quanto mais bate nela, mais ela cresce. Quanto mais humilham ela, mais ela cresce. Quanto mais espetam ela, mais ela cresce. A igreja não regressa, a igreja de progresso, ela vai subir, o seu ministério não vai morrer na perseguição, o teu ministério vai crescer na perseguição. Paulo se levanta e começa a ir para todo lado, e a igreja não está mais em Jerusalém, e ele sabe, queridos, senhoras e senhores, que há um foco importante da igreja na Síria, em uma cidade chamada Damasco. E o que ele vai fazer? Vai pegar um cavalo, pegar novas cartas internacionais, porque ele vai passar das barreiras nacionais da sua pátria, ele vai caminhar rumo à Síria. Mas ele não entendia uma coisa, pergunte o quê? A igreja tinha dono, a igreja tinha senhor, a igreja tinha protetor. Quando ele está marchando para o caminho de Damasco, a Bíblia diz que uma luz trava o seu caminho, e essa luz é tão forte que arrebenta com a retina dos seus olhos, e ele não pode mais ver. E ele pergunta: quem é que está aí? E ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Paulo, Paulo, por que é que tu estás atrás de mim? Olha para o seu irmão e diga: Paulo perseguia quem? Quem é que Paulo perseguia? Era Jesus? Sim ou não? Não. Por quê? Porque na visão deles Jesus não estava na terra. Eles perseguiam os seguidores de Jesus. Se você não entendeu, eu vou te explicar melhor. Quem persegue os seguidores de Jesus, persegue o mestre que está sendo seguido. Oh glória, se você não entendeu, eu vou explicar melhor. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo, que é dono desta igreja. Levante os seus dois dedinhos, levanta. Você que tem gente do lado aí, agora olhe para o seu irmão, faz assim com os dedos assim, olhe para o seu irmão, olhe para ele. Tenta enfiar o dedo dentro do olho dele. Tenta. Não enfia não, só para tentar, viu? Ele deixou? Em milésimos de segundo, a pálpebra protege o olho e não deixa que o objeto bata com uma proporção real na retina, nos olhos. E a ciência chama toda esta construção que segura as partes do olho de menina. Se você não entender, eu vou te explicar melhor. Um dia Deus levantou um profeta, e o profeta deu um grito: ninguém toca na menina dos meus olhos. Ah, se você não deu um glória a Deus alto, é porque você não entendeu. O profeta disse: ninguém toca na menina dos meus olhos. Se você não deixa ninguém tocar na menina dos seus olhos, você acha que Deus vai deixar alguém tocar na menina dos olhos dele? E quem é a menina dos olhos de Deus? É a igreja que hoje é protegida por Deus. Ninguém toca nesta igreja e fica sorrindo no futuro. Olhe para o seu irmão, olhe para ele, olhe, diga: não me persiga, não me bata, não fala mal de mim, não tenta contra a minha vida. Agora olhe para o alto e grite: Satanás, não me persiga, não tente contra mim, porque eu não estou sozinho, eu tenho alguém que me guarda, e este que me guarda não dorme de dia, não tira soneca, não dorme à noite. Este que me guarda está aqui em tempo integral. É por isso que, pelo amor de Deus,
Escute, é por isso que, pelo amor de Deus, pega esse senso de inferioridade, pega essa depressão maldita que diz: eu estou sozinho, ninguém está por mim, coloca no chão, chuta isso aí para o inferno, porque você tem alguém que está assim em cima de você, 24 horas, vai na escola, ele está olhando, vai para o trabalho, ele está olhando, vai dormir, ele está olhando, vai fazer compra, ele está olhando, quando alguém te persegue, ele está olhando, quando alguém te bate, ele está olhando. Há um pastor que te apacenta. Os olhos de Deus são como chama de fogo que contemplam toda a terra. E o Paulo que vai assim, 15 minutos termino. Pode ser? O Paulo que vai assim, com o peito estufado, dizendo: eu vou matar, vou destruir. Eu estou quase morrendo aqui sem ar, que eu engordei. Essa camisa é do passado, está difícil. Paulo vai com o peito estufado. E o Paulo que vai soberbo, dizendo: eu vou matar. Quando ele encontra Cristo e ele escuta: Paulo, Paulo, quem é que, por que tu me persegues? E ele rapidamente corresponde, ele responde e diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Eu lhe mostrarei como é padecer pelo meu nome. Eu vou te mostrar como é ser perseguido. Eu vou te mostrar como é apanhar como você bateu. Eu vou te mostrar como é sangrar, como você arrancou sangue, atirou sangue dos meus filhos. Eu te mostrarei como é padecer pelo meu nome. O mundo de Paulo aqui é destruído. Por quê? Porque Paulo fazia o mal, mas ele não entendia que era mal. Imagine você, Paulo gastou 17, repita comigo, 17 anos em um caminho, estudou, deu seu sangue, deu seu tempo, e agora ele descobre que o caminho que ele estava indo para o lado errado. Então Paulo vai ter que fazer aquilo que nós chamamos de conversão. Repita comigo, conversão. E o que é conversão? É voltar atrás do caminho que você estava indo, é fazer uma manobra, pegar a bifurcação e voltar pelo do caminho que você estava vindo. Arrependimento é voltar atrás e ir fora do caminho que você estava indo. Paulo então tem 3 dias para reconstruir o seu mundo. 3 dias ele está voltando, sua consciência, o seu peso doutrinário, e ele está entendendo que aquele galileu que mataram, ele realmente ressuscitou o 3º dia, porque agora ele falou com ele no caminho de Damasco. Então Paulo se converte, repita comigo, Paulo se converte. Mas a conversão de Paulo não era aceitável. Por quê? Porque Paulo agora era diferente. Paulo veio do mundo que nenhum dos outros apóstolos vieram. Paulo é consagrado por Ananias, e consagrado por Ananias ele inicia o seu ministério. E o fervor de Paulo era tão grande que ele pregava em praças, becos, vielas, e a cidade onde ele estava foi virada de cabeça para baixo. Foi uma coisa esquisita demais. Ninguém manifestava tantos sinais como Paulo. E tudo que é estranho, apóstola, bispa, tudo que é estranho assusta. Tudo que é diferente provoca nos esquisitinhos, nos bonitões, naqueles que estão à frente, que falam que são os donos da verdade, provocam a ele ciúme. Então Paulo pregando, ele vai bagunçar todo o Oriente. Ele vai bagunçar a ponto dos líderes romanos quererem entender quem é o menino, porque ele era um menino na visão dos homens. Quem era um menino que aonde passava, ele bagunçava, deixava judeu nervoso, outros felizes, rindo, dizendo que aceitaram Jesus. Onde ele passava, aleijados andavam, surdos ouviam, ex-mudos falavam. Onde ele passava, ele provocava confusão, porque aquele que está cheio do Espírito Santo, ele é especialista em provocar confusão. Mas não são com os homens, é com o inferno. É por isso que Jesus disse: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra e ranger de espadas. A guerra está sendo travada, e quem está cheio onde passa causa confusão com o inferno. Hoje vai sair crente daqui que vai causar confusão com o diabo, e ele vai perder a briga, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Paulo quer ser recebido
recebido pelos discípulos, pelos apóstolos que estão em Jerusalém, e ninguém recebe ele. Vou até pôr a Bíblia aqui, senão vou até meia-noite. Ninguém recebe Paulo. Então Paulo vai para o deserto. Repita comigo: deserto. Deserto, senhoras, senhores, não mata. Deserto ensina. O deserto é a escola do Espírito Santo para o ministério profético. Ninguém consegue ser profeta sem antes passar no deserto. Olha para o seu irmão, diga para ele: o deserto está doendo, o deserto está machucando. Não temas. Isso é uma ilusão de ótica. É assustador de dia porque o sol é quente, mas não se preocupe, de dia ele vai enviar uma coluna de nuvem para proteger você do sol. A noite é assustadora porque é escura e fria, mas não se preocupe, não terás luz e calor, porque ele enviará uma coluna de fogo para te proteger. O deserto é um lugar de privações, mas não temas, o seu sapato não vai se gastar e a sua roupa não vai se rasgar. Deus estará com você no deserto. 3 anos ele fica e volta pregando, e aqui começa o final da minha mensagem. Voltando pregando, ele bagunça, repita comigo: bagunça. E ele agora não vai aos discípulos, ele agora é chamado pelos discípulos. E quem chama ele? Pedro, o apóstolos. Pedro chama ele, e Pedro chamando ele, Pedro fica 16 dias. 16 dias Pedro fica com Paulo. Você rapidamente vai dizer: Pedro acolheu Paulo, Pedro ensinou Paulo, Pedro deu doutrina para Paulo. Não, ele fica 16 dias com Paulo, simplesmente para dar um pé em Paulo e mandar ele embora da onde ele veio. Porque, como eu disse, quem é estranho assusta quem já está lá. Então eles não concordam com o ministério de Paulo, porque Paulo não prestava na visão deles. O próprio Ananias disse: por que eu vou ungir esse homem? Ele é matador. E Deus disse: para vocês ele pode ser o que for, mas para mim ele é um vaso escolhido. Paulo fica 16 dias com Pedro, e como um bom obreiro ele obedece. Quando ele é mandado embora, ele vai embora. Gálatas capítulo 1 e 2. Indo embora, ele fica mais 15 anos em Tarso. E esse é o final da mensagem. Repita comigo: 15 anos. 15 anos. 15 anos ele volta a tecer tenda. 15 anos ele volta a fazer rede. 15 anos ele dizendo: o meu ministério se foi. 15 anos ele dizendo: quando é que eu vou voltar a pregar? 15 anos ele dizendo: quando é que eu vou voltar a ganhar alma? 15 anos ele na praia, e nesses 15 anos Pedro esquece ele, Barnabé, que era o amigo que levou ele a Paulo, Pedro esquece ele, a igreja esquece Paulo, todo mundo esquece Paulo. Escute, todo mundo esquece Paulo na terra, mas no céu tinha alguém que lembrava de Paulo todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Porque exatamente 1000 quilômetros dali havia uma igreja em um lugar chamado Antioquia, que estava recebendo um pastor chamado Barnabé. E quando Barnabé chega na igreja, ninguém lembrava de Paulo. Um profeta se levantou que nunca viu Paulo, um profeta chamado Simão ou Simeão. Ele levanta o dedo e diz: não serás tu, Barnabé, que vai dirigir essa igreja. Tu dirigirás essa igreja, mas não será o líder. Tu vai auxiliar Paulo de Tarso, aquele esquecido, aquele deixado, aquele que foi jogado fora. É ele que vai apacentar a igreja na Antioquia. O ministério é dele. Se você não entender, eu vou explicar. Todo mundo esqueceu Paulo, mas Deus se manifestou na boca de um profeta e disse: esta igreja quem vai dirigir não é Barnabé, esta igreja quem vai dirigir é Paulo de Saulo, que agora se converte ao Senhor. E aqui está o texto que li. Paulo ficou 15 anos, mas não foi à toa. Negaram ensinar Paulo na terra, e na terra onde ele pregava, nas regiões judaicas, ele teve que pegar os seus rolos, o seu manto, o seu chapéu, e ir embora para Tarso. Mas mal ele sabia que o lugar onde era o esconderijo, Deus estava esperando ele. Porque se Pedro não queria ensinar Paulo,
Se Bartolomeu não queria ensinar Paulo, se Filipe não queria ensinar Paulo, se Matias não queria ensinar Paulo, se Tiago não queria ensinar Paulo, se João não queria ensinar Paulo, Deus estava com as portas da faculdade abertas para ensinar Paulo. Como assim, pregador? Quando Paulo chega em Tarso, acontece em 2 Coríntios capítulo 12, eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, eu só sei que o homem foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Ele viu e ouviu coisas grandes e infalíveis que ao homem não é lícito falar. Se você não entender, vou te explicar. Os 14 anos que Paulo ficou em Tarso, Jesus levava ele para o céu e devolvia para a terra, levava para o céu e devolvia para a terra, levava para o céu e devolvia para a terra, levava para o céu e devolvia para a terra. É por isso que ele disse: não foi Pedro que me ensinou, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ei, glória! Gálatas capítulo 1, versículo 13 em diante. O evangelho que eu faço vos saber, eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas a ele fui ensinado através da revelação dada por Jesus Cristo nosso Senhor. Foi ele que me ensinou. Fica de pé. Essa quinta será mais do que quinta profética. Essa quinta será a quinta em que profetas se levantarão. Bispo, Deus dá uma direção profética, doutrinária aqui nessas quintas-feiras. Esse não será o número deste culto. Esse será um dos cultos mais lotados dessa igreja, porque Deus levantará profetas. Para terminar aqui, você pode imaginar como foi Paulo esquecido em Tarso, mas o céu levando ele todo dia, levando e trazendo, levando e trazendo, louvando e trazendo. É por isso que Paulo pregou o que os outros apóstolos não pregaram. E o próprio Pedro, quando ensinava sobre a volta de Cristo, rasamente, ele disse: eu estou falando, mas o especialista disso é Paulo, que já tem vos ensinado. Como assim, pregador? Quando Paulo estava no céu, Jesus ensinou ele a maior de todas as doutrinas, a escatologia bíblica, a volta, o corpo ressuscitado, como será o arrebatamento. Só Paulo escreveu: e o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo, tocando a trombeta de Deus. Nós os vivos não precederemos os que dormem, antes serão ressuscitados, e depois nós seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com Ele, para sempre com Ele, para sempre com Ele. É por isso que eu te digo algo aqui para terminar: não queira nada que venha daqui, porque o que vem daqui é perecível, acaba rápido. Porque quando o que está aqui te nega, o que está lá em cima te dá. E o que está aqui é perecível, o que está lá em cima é imperecível. Pedro não quis ensinar Paulo. Oh, que glória ser ensinado no céu pelo próprio Cristo. Paulo não fala do que falaram para ele, Paulo fala do que ele viu. Imagina Paulo no céu, para terminar, andando no céu com Jesus, Jesus com uma lousa na frente dele, dizendo: é assim que será o dom de línguas estranhas. O outro interpreta, um fala línguas. Esse aqui é o dom da revelação, onde eles falam coisas que não sabem, mas que eu revelo. Esse é o dom de profecia, quando eu tomo a boca dele e ele fala. Aquele lá é o dom de operar milagres. Aquele é o dom de mistérios. Aquele é o dom de libertar e de trazer vida aos mortos. Imagina isso. Imagina Paulo no céu, olhando um anjo que está ali na direita, na esquerda, e esse anjo está arrumando, ataviando a sua trombeta. Imagina, Paulo não escutou de ninguém, ele ouviu do próprio Cristo. Ele perguntou para o próprio Cristo: quem é aquele anjo que está ali? Eu imagino Jesus dizendo: aquele anjo que está ali vai descer lá naquela terra, e entre a atmosfera terrestre, a atmosfera espacial, ele vai tocar essa trombeta que está na mão dele. Essa trombeta vai viajar
governar sobre o oxigênio da terra, e onde houver um santo, ele vai ouvir essa trombeta. Aquele santo que está comendo aquele bife gostoso, aquele outro que está dormindo na outra parte da terra, aquele que está trabalhando, ele vai desacordar. Com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, capítulo 15, versículo 31, ele vai desacordar na terra, Paulo, em 7,8 milésimo de segundo, abrir e fechar de olhos, ele vai sair da terra, e ele vai subir para esse céu, onde você está vendo aqui, e aqui nunca mais haverá dor, aqui nunca mais haverá sofrimento, porque todas as lágrimas serão enxugadas. Você quer isso? Pegue na mão do seu irmão. Eu quero orar com você. E terminar essa mensagem dizendo: Deus te escolheu. E você é sofrido. Você é desacreditado. Mas você passou por tudo que você passou, porque Deus quer dar para você o que Ele não deu para Pedro. Deus quer dar para você o que Ele não deu para Tiago, que não deu para João, que não deu para Bartolomeu, que não deu para Matias, que não deu para Filipe, o que não deu para Natanael. Deus quer dar para você o que Ele não deu a ninguém. Você que está começando o ministério agora, está começando a fluir o desejo ministerial agora, aguenta firme, profeta, se assente para aprender, porque depois você vai ensinar, porque ninguém vira mestre sem antes ser discípulo, e aguenta na escola profética, porque Deus te dará coisas sobrenaturais. Eu falo isso com propriedade, porque eu conheço um pouco da história do apóstolo Marcelo. Eu sei que ele é um Paulo nessa terra. Eu sei que a senhora é um Paulo nessa terra. E Deus escolheu vocês para fazer diferença. Vocês serão mestres. Vocês vão mestrar aos homens e mulheres. Eles aprenderão o valor do ministério profético. Levante a sua mão para cima. Levante com seu irmão. Diga: Deus, se ninguém quer ir, eu vou. Se ninguém quer ir, eu recebo o que o Senhor não deu a ninguém. Eu pego o ministério, eu seguro a cruz, eu aguento a barra, eu vou até o final. Eu renuncio a vida no mundo. Eu renuncio a vida que está aí fora para viver a vida que tu estás querendo para mim, que não viva mais eu, como Paulo disse, mas que Cristo viva ardendo dentro de mim. Se você falar isso com o peito cheio, hoje Deus desce com o ministério da palavra na sua mente, Deus desce com o ministério da intercessão na sua mente. Hoje eu não prometo carro, casa, dinheiro, hoje eu prometo o ministério que Deus colocará sobre a tua vida, que vai abalar as estruturas dessa modernidade. Deus te levantará e não dará a você o que Ele já deu a outros. Será inédito a tua chamada. Meu Deus, eu oro ao Senhor agora neste momento. Tu tem me dado esse ministério da palavra, que tu me levastes a muitos lugares para falar o que falo. Tu tem me dado, meu Deus, esse coração, e eu te peço que parte desta chama missionária que habita no coração dos teus pregadores, que parte do desejo que habitava no coração de Paulo, de Tiago, da igreja que vivia no passado, os nossos pais na fé, a igreja primitiva, que o fogo que queimou em Paulo queime sobre esses irmãos aqui esta noite, e que o desejo de almas, o desejo por almas, queime exacerbadamente na alma desses crentes, e que a partir de hoje, o pastor Marcelo, o apóstolo Marcelo, vai ter que pensar em ir para outro salão, porque esta igreja vai se entupir de crente, não vai caber mais. Não é só crente da rua que eles vão achar e pregar, é a família desse povo que está aqui. Esse povo vai levantar a mão e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, servimos ao Senhor. Se você recebe isso, levante a sua mão, levante, diga: eu quero, eu recebo, eu pego essa unção, e dá um grito de glória bem alto ao Senhor, que Ele te dá.
Dalasto e candarabasúbia.